Deus ama você. Cada detalhe da nossa vida faz parte de um grande plano divino. Aonde você está, Deus está com você. Então busque, meu irmão, busque intensamente a Deus. Se agarre com Deus. Se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para a tua vida. Abra o entendimento da tua igreja, do teu povo, para ouvir a tua voz, Senhor. Meus amados irmãos, é muito bom estar com vocês novamente. Podemos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar os queridos a abrirem a Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 19 a 21. O texto fala sobre a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E o texto diz assim: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, os deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar nesse instante? Pai, fala ao nosso coração nesse instante. Ó Deus, nos abra os olhos e o entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos viver intensamente a Tua palavra. Fala, Deus, nós pedimos, fala, nos dá o privilégio de entender a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra e de sermos alimentados por ela. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos, a Bíblia Sagrada está nos falando aqui sobre partir, sobre repartir. E é um provérbio popular que diz: quem parte e reparte, fica com a melhor parte. No seu livro Fé e Finanças do Reino de Deus, Loren Cunningham, ele disse que só está preparado para ser abençoado quem aprendeu a abençoar. E é interessante que no texto que nós lemos, fala sobre o momento em que Jesus reúne a multidão, chama para que eles pudessem se alimentar, diz aos discípulos para irem procurar comida para eles e pergunta o que fazer para achar comida para tanta gente. E eles dizem naquele momento que realmente eles não teriam como, que o melhor era mandar a multidão para casa, cada um para o seu lugar, porque era difícil encontrar alimento para tanta gente. Mas aí alguém chega e diz: olha, tem uma criança aí que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus manda chamar a criança, pega os 5 pães e os 2 peixes, abençoa, e aí o milagre começa a acontecer. Porque quando Jesus abençoa, o milagre da multiplicação acontece, e no final do texto nós percebemos que todas as pessoas comeram, e houve ainda o sobejo, sobraram 12 cestos cheios de alimentos. Queridos, é interessante que à medida que as pessoas iam se servindo, o cesto ia se enchendo e a multiplicação ia acontecendo. Olha, queridos, os milagres envolvendo comidas na Bíblia, alimentos na Bíblia, são os únicos que se repetem. Por exemplo, o maná no deserto, ele se repete durante 40 anos. Durante os 40 anos de caminhada no deserto, nunca faltou comida para o povo, porque todos os dias o maná caía, com exceção do final de semana, que ele caía numa sexta, e no Shabá havia o descanso, e eles ajuntavam para poder comer naquele dia que não iria cair alimento. Olha, amados, é interessante que no reino de Deus, para que você possa ser abençoado, você precisa ter a visão do servir. Em primeiro lugar, nós aprendemos no texto de Atos, verso 35, que ele diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. A Bíblia está dizendo que à medida que nós vamos sendo instrumentos, abençoando outros, aí nós vamos sendo abençoados. E ainda Mateus capítulo 7, no verso 12, a Bíblia diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja,
Se eu tenho a medida do servir na minha mente, se eu tenho desejo no coração de abençoar, eu serei abençoado. Então tudo que eu quero que as pessoas façam por mim, a Bíblia está dizendo, faça pelo seu irmão, abençoe o seu irmão. Você não gostaria de, no momento de necessidade, alguém vir trazer sustento para você, para sua casa, para sua família? Então leve, abençoe outro, supra a necessidade do outro. Marcos capítulo 10, verso 45, a Bíblia diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então a Bíblia mostra que a visão de Jesus foi servir, foi abençoar. E quando nós temos a visão de Jesus, que é a de sermos abençoadores, nós somos abençoados. Eu queria que você entendesse que a graça de Deus, ela tem múltiplas formas e maneiras de se manifestar, mas Deus quer usar a mim e a você para que sejamos instrumentos na vida dos outros. 1 de Pedro capítulo 4, verso 10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, meu amado, Deus quer que você e eu estejamos dispostos a servir, a ter essa visão do servir, a ter esse desejo no coração de servir. Em segundo lugar, amados, nós precisamos não só ter a visão do servir, mas também a visão de esperar. Há um momento de servir e há um momento de ter a certeza que a nossa parte virá das mãos de Deus. Quanto mais as pessoas se serviam, mais pães apareciam. É interessante, 5.000 homens, pelo menos, diz o texto, fora mulheres e crianças. E criança, você pode colocar aí para pelo menos cada homem, tinham 3 crianças. E as mulheres iam juntos. E nós não sabemos o número de mulheres nem o número de homens. Mas podemos fazer a ideia de que entre homens e mulheres e crianças, tinham pelo menos 7.000 pessoas ali. À medida que cada um se servia, brotava mais pão no cesto, mais peixe no cesto. A intensidade da multiplicação era proporcional ao número de pessoas abençoadas. Preste atenção nisso. Você já percebeu que na vida, nos dias de hoje, quanto mais a pessoa tem um coração pronto para abençoar, Deus a abençoa. Não quer dizer que você vai pegar tudo que você tem e vai sair pela rua fora distribuindo e dando para os necessitados. Porque se você fizer isso, você será o próximo da lista, o próximo necessitado da lista. Mas quer dizer que quando você não tem apego demasiado às coisas, Deus não está ensinando a gente a ser irresponsável, mas quer dizer que quando você não tem esse apego demasiado às coisas, e você está pronto para abençoar, Deus vai fazer multiplicar na sua vida, meu irmão. Isso é determinante. As igrejas que têm a visão de abençoar, são abençoadas. Olha, uma coisa é certa, o limite para parar de aumentar comida nos cestos, de multiplicar os pães e os peixes, eram quando todos estivessem saciados. E quando todos comeram, e a Bíblia não diz se comeram muito ou pouco, mas todos comeram, ainda sobrou 12 cestos. Uma coisa era certa, não faltaria para quem servisse. Ou seja, quem estava servindo podia ter certeza que o dele não iria faltar. E no reino de Deus é assim, se eu sirvo, se eu abençoo, o meu não vai faltar. Deus não vai permitir que falte para mim. Olha, meu amado, tenha certeza, quando as pessoas que estavam servindo tinham fome, ela podia parar, pegar o dela, comer, se servir, mas se ela tivesse paciência, ela talvez podia comer e se fartar mais ainda. Como disse aquela frase que é senso comum que eu citei no início, quem parte e reparte, fica com a melhor parte. Quem tem paciência e serve com amor o outro, no final ele tem tempo até para comer mais.
para se servir mais. A memória de gratidão de algumas pessoas ela é muito curta e frágil. Pessoas que elas conseguem se esquecer com muita facilidade de um grande bem que foi realizado em prol das suas vidas. Às vezes nós abençoamos, ajudamos, cuidamos de pessoas que têm uma memória muito curta, elas se esquecem do momento de desespero, de angústia, de sofrimento, de dor que elas passaram com muita facilidade. E se esquecem que às vezes nós é que fomos instrumentos de Deus para tirar ela do aperto, para tirar ela do desespero, para tirar a família dela de uma necessidade muito grande. E olha, meus queridos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se a pessoa tem memória curta, não se lembra de quem cuidou dela, de quem abençoou, de quem supriu suas necessidades, um dia vai acontecer com ela de cair novamente nessa situação, porque ela não aprendeu a lição. E Deus, ele tem princípios muito claros na palavra. Se nós não aprendemos as lições que ele quer nos ensinar, ele vai nos fazer passar pelo mesmo caminho novamente, para que possamos aprender, para que possamos amadurecer na fé cristã, amadurecer na vida cristã. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se nós temos uma memória muito clara, lúcida, se nós não nos esquecemos com facilidade do quanto nós somos abençoados, e nos lembramos com gratidão, para no momento certo abençoarmos outros, Deus vai nos abençoar continuamente. Essa é a visão da espera. É aquela pessoa que sabe realmente que a sua colheita será diretamente proporcional à sua semeadura. Seu cesto vai se encher se você aprender a repartir. Se você estiver continuamente na mente, Deus pode me dar, pode me abençoar, porque o Senhor sabe que se o Senhor botar aqui na minha mão, eu vou cuidar da minha família, vou cuidar de mim mesmo, mas não vou deixar faltar na vida dos outros. É interessante que minha esposa conta que na casa de meu sogro e de minha sogra, nunca ninguém chegou com fome para sair de estômago vazio. Nunca uma pessoa chegou tendo necessidade e saiu sem ser suprida de alguma coisa. E resultado, Deus abençoou grandemente todos os seus filhos. E meu irmão, não perca a visão da espera. Pode ter certeza, o seu está reservado por Deus, se você tiver a visão de servir. Em terceiro lugar, o texto nos fala sobre a visão da abundância. Então a visão do servir, a visão da espera e a visão da abundância. Porque após servir e se alimentar, sobrou 12 cestos. E na casa de quem é abençoador, sempre vai haver fartura. Sempre. Nunca vai haver escassez. Podem haver momentos difíceis, pode sim. Há momentos difíceis na casa de qualquer pessoa. Até na casa de quem é fiel. Na casa de quem é fiel, lâmpada queima, o carro precisa de trocar o óleo, o pneu fica careca do carro. A gente passa por essas situações como qualquer outra pessoa. Mas, como diz Lucas capítulo 6, verso 38, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, se você é abençoador, meu amado, vai haver sempre abundância na sua vida. É interessante que em 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 25 a 27, Davi, o próprio Davi, que escreve alguns dos salmos, ele diz assim, daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. E o texto diz assim, para com benigno te mostro.
Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Ah, meu querido, se você é uma pessoa abençoadora, você vai ser abençoado. Se você é servidor, você será servido. Se você é uma pessoa boa, irão usar de bondade para com você. Se você é uma pessoa que tem carinho, desejo, vontade de suprir a necessidade do outro, do próximo, Deus sempre vai suprir alguém, vai levantar alguém para suprir a sua necessidade. Olha, o que garantiu a abundância foi o fato de as pessoas estarem servindo. À medida que as pessoas estendiam o cesto, sem ter medo de faltar para elas, o outro comia e o cesto se enchia novamente. E aquela pessoa que estava servindo teve a certeza, o dele estava reservado. Em 1 Coríntios, aliás, 1 Reis, capítulo 17, do verso de 8 a 14, eu queria ler especificamente, citar especificamente o versículo 14, 1 Reis 17, 14, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Essa era a viúva de Sarepta. O profeta Elias chega na casa dela, e naquele momento ele pede ela algo de comer, e ela diz: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite, vou fazer uma coisinha para mim comer, eu e meu filho, vai ser a nossa última refeição, nós vamos comer e depois vamos morrer de fome, e depois vamos morrer. E aí o profeta vira e diz: não, faça assim, faça e me dê de comer. Primeiro eu, o profeta, o servo de Deus, e aí depois você vai comer, e vai comer com abundância. E ela acreditou no profeta, e ela fez, ele se serviu, comeu, e aí depois aquela mulher viu que na sua panela nunca mais faltou farinha, nem faltou azeite. A seca permaneceu para toda aquela região. Todas as pessoas tinham dificuldade de arranjar comida. A única casa que não teve qualquer necessidade de angústia por causa do alimento foi na casa da viúva de Sarepta. Foi na casa dessa viúva, porque ela repartiu, ela abençoou. E quando ela abençoou, ela foi abençoada. Meu irmão, nós estamos vivendo tempos de muita dificuldade nos nossos dias. Eu estou sabendo de igrejas onde o número de pessoas desempregadas é grande, porque lá no Rio de Janeiro, um pastor amigo meu me compartilhou que na igreja dele muita gente era funcionário da Petrobras e trabalhavam em empresas prestadoras de serviço da Petrobras. E essas empresas fecharam as portas e eles ficaram desempregados. E esse pastor compartilhou comigo do desespero dos crentes, daqueles que estão empregados, ao ver a necessidade, a fome e a dificuldade daqueles que estavam desempregados. Então esse grupo que tem o seu emprego, que tem a sua fonte de renda, lutando para abençoar quem não tem, para que aquelas pessoas não passem necessidades. E nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos estar ligados na necessidade do outro, porque muitas vezes o irmão, a irmã, fica acanhado de falar da sua necessidade. Às vezes o irmão, a irmã, fica acanhado de falar que talvez esteja precisando de um pouquinho de açúcar, esteja precisando de um sal, um arroz, um feijão. E principalmente agora que o feijão está tão caro,
virou objeto de luxo, né? 10 reais, 12 reais um quilo de feijão. Um momento onde o alimento está tão caro, as pessoas estão passando dificuldades. É a hora, meu irmão, de nós olharmos para o próximo como se fosse da nossa própria família. E a palavra de Deus diz: dai e dá-se-vos-á. E a palavra de Deus diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Preste atenção. Se você está com a sua estante cheia, a sua geladeira cheia, ore ao Senhor e pergunte: Deus, tem alguém na minha igreja, na minha família, no meu prédio, próximo a mim, que está passando fome enquanto eu tenho que comer? E se Deus mostrar para você alguém, abençoe, meu irmão. Pense se fosse você. O que você gostaria que as pessoas fizessem? Se a necessidade estivesse na tua vida, na tua panela, se a tua panela estivesse vazia, a tua geladeira estivesse vazia, o que você faria, meu irmão? Oh, meu querido, socorra, supre, abençoa. É o momento de mostrarmos todo o nosso compromisso com Jesus, o nosso envolvimento com o reino de Deus. É muito fácil mandar uma pessoa procurar emprego, quando se tem emprego. Mas quando estamos no momento em que o Brasil está passando, nós precisamos abrir o nosso coração para abençoarmos. Eu quero incentivar você a ser um abençoador, porque Deus ama você, mas também ama o seu próximo que está passando por necessidade. Deus te abençoe. Um bom domingo, um bom tempo com Jesus.